Ô Bruninha, daqui a pouco a gente volta a falar disso. Vamos ao Rio de Janeiro rapidinho, com a Daniela Dias, que está conosco, para voltarmos a falar, sabe do quê? Flor de Lis. Eita, Flor de Lis, que tem dado o que falar, hein? E até agora ela é representante do povo. Até agora a Flor de Lis é deputada. Até agora ela representa os interesses do povo, porque não foi afastada. Né? Mas tem lá. Tantos interesses, né? Exatamente. Mas até agora não foi afastada. Agora a principal notícia, Daniela, é de que a defesa do filho biológico, um dos filhos biológicos da Flor de Lis, acabou pedindo a soltura dele, né? Ele que está preso. E me parece que o MP, o Ministério Público, acabou aceitando esse pedido. Muito provavelmente, se esse pedido foi aceito mesmo pelo próprio MP, é porque o cara não deve ter tido uma participação direta no crime, na morte do pastor, ô Daniela. Muito boa tarde a você, bem-vinda aqui ao Bora Brasil. É isso mesmo, Joel. Boa tarde para você, boa tarde, Bruna. E boa a defesa de Adriano Adriano, que é filho de Flor de Lis, conseguiu esse pedido, né, fazer com que esse pedido fosse acatado pela promotoria do Ministério Público, justamente pelo que você disse. A promotoria afirma que Adriano não tem aí um envolvimento direto com o plano para a morte de Anderson do Carmo. Ele teria apenas ajudado a mãe, agora eu vou falar bem calmamente, porque são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Adriano teria ajudado Flor de Lis a fazer uma carta, a fraudar uma carta, para que essa carta fosse enviada a Lucas. Lucas é um dos primeiros filhos presos de Flor de Lis. Ele foi preso junto com o Flávio, acusado de envolvimento nessa morte de Anderson do Carmo. O que Flor de Lis e Adriano teriam feito? Eles teriam fraudado essa carta, teriam escrito, enviado por meio de uma segunda pessoa chamada Andréia. A Andréia, ela tem um marido que estava na mesma penitenciária que o Lucas. Então, a Flor de Lis e o Adriano escreveram essa carta, enviaram por meio da Andréia, que foi visitar o marido naquela visita que acontece normalmente nas prisões, e aí a Andréia teria entregue nessa carta ao marido, e o marido entregou ao Lucas. Qual que era o objetivo da Flor de Lis? Fazer com que o filho, segundo o Ministério Público, é claro, fazer com que o filho assumisse participação nesse crime, não envolvesse ela mesma. Segundo os autos desse processo, inclusive, em conversa com o próprio advogado, Flor de Lis chega a perguntar para ele, mas se o Lucas assumir, Adriano, que obteve a autorização do Ministério Público do Rio para ser solto, ele que estava no complexo de jeito direto. Falando ainda da Flor de Lis, Joia e Bruna, mais desdobramentos nessa terça-feira. Um terceiro inquérito foi aberto para apurar, né, esse processo, e esse terceiro inquérito aponta que 4 novas pessoas podem estar envolvidas na participação para a construção da região metropolitana do Rio, local onde Flor de Lis morava, com os mais de 55 filhos, e também com o Anderson do Carmo, isso porque a cozinheira teria ajudado a envenenar o Anderson do Carmo. Talvez vocês lembrem, né? Segundo o Ministério Público do Rio, a tentativa de matar Anderson já vem de anos. Então, essa cozinheira recebia, aí, segundo esse inquérito do Ministério Público do Rio, recebeu orientações de Flor de Lis para São Conceição, filho de Flor de Lis, mais um filho. Ele, inclusive, que é assessor parlamentar da deputada federal na Câmara de Deputados, ganha R$15 mil por mês. E segundo a assessoria da parlamentar, ele já está prestes aqui no Rio de Janeiro, crime. Ela estava com o Anderson voltando de Copacabana e que os dois teriam tido relações sexuais no capô do carro. Rio, que é um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro que observa, né, as ruas por meio de câmeras de segurança. E, bom, por meio desse acesso a essas câmeras de segurança, os investigadores puderam ver que Flor de Lis não esteve em Copacabana com o Anderson naquele dia, ao contrário do que ela disse. Então, segundo o próprio Ministério Público, é mais uma informação inverídica, mais uma informação falsa que a deputada federal estaria aí dando para essas investigações. A gente reitera que ela segue solta, já que ela tem foro privilegiado por ser uma parlamentar. O Conselho da Câmara de Deputados já abriu realmente uma investigação para poder apurar se ela deve perder o mandato ou não. Essa investigação deve durar mais ou menos aí 45 dias. Flor de Lis ficou de se apresentar hoje à Câmara de Deputados para receber essa denúncia, que assim for acatada, analisada em relatório for feito. Aí sim ela vai ter alguns dias, cerca de 5 dias, para se defender, mas por enquanto ela segue solta. Pelo menos 5 filhos dela estão presos, e agora o Adriano de Oliveira, ele vai ser solto.
É claro que ela será afastada. Acho que não terá nenhum problema mínimo, quanto a né? isso. Não, já deveria ter sido afastada. Eu estou de boca aberta até agora com o fato dela continuar na Câmara, continuar como deputada, continuar representando o povo. Agora, é tanta notícia em relação a isso, ô Daniela, que a gente, é claro, fica fazendo confusão aqui. Eu estou me lembrando que na semana passada pintou o seguinte, que a Flor de Lis teria prometido uma viagem para o exterior, para os Estados Unidos, não somente para um filho, mas para alguns filhos. Seria para alguns desses filhos que você citou hoje, por exemplo, para esse que está preso agora e que será solto, ele que ajudou a escrever a carta, ajudou ou não, ele que escreveu ali o que a Flor de Lis pediu para que ele escrevesse, mais ou menos que como assumindo o crime, seria para eles que a Flor de Lis teria prometido essa viagem para os Estados Unidos? Você se lembra desse ponto na investigação? Que ela fala, olha, se vocês assumirem o crime, eu vou pagar para vocês viagem para os Estados Unidos e tudo mais logo depois. Ou se vocês me isentarem do crime, pelo menos, eu vou pagar essa viagem para os Estados Unidos e vou defender a quem tiver que defender. Você se lembra desse ponto, Daniela? Já a gente não teve acesso aos nomes, eu lembro sim do ponto em que ela teria promessas, inclusive promessas em dinheiro, né? E essas promessas em dinheiro, elas já aconteciam até mesmo antes da morte do Anderson. E o Anderson, inclusive, era um desses envolvidos. Então, parece mesmo que era uma prática muito comum dessa família, né? A gente teve acesso a uma situação em que o Anderson teria prometido cerca de 10 mil, 15 mil reais para uma das filhas envolvidas. Se não me engano, agora é a Marzi. São muitas pessoas também, mas a Marzi também, que é uma das denunciadas, e que a Marzi não teria gostado da situação porque ela teria recebido menos da metade desse dinheiro, né? Então era uma prática já dessa família, essas promessas, né? Tanto dessa família com os filhos, fossem eles afetivos ou biológicos, no caso aí só da Flor de Lis, já que ficou constatado que Flor de Lis e Anderson não tinham nenhum filho biológico, né? Eles alegavam que o Daniel era o filho biológico, mas essa investigação acabou descobrindo que o Daniel nunca foi filho biológico deles, e sim adotado, não de forma oficial, porque Flor de Lis e Anderson teriam não adotado, eles pegaram apenas aquela certidão de nascido vivo, né, que é criança, quando nasce recebe, e levaram até um cartório e registraram como filho deles, né, e só foi descoberto pela mãe da criança, inclusive, agora no final. Então, realmente é um desdobramento, cada dia um novo desdobramento dessa investigação, e essa família aí segue tendo muitas explicações para dar. Com certeza. Daniela Dias, muito obrigado, viu? Bom trabalho a você e até breve aqui no Bora Brasil. Valeu, Dani. Abraço.